Tudo bem. Então aqui vai uma coisa maluca. O despertar da autonomia total. Darwin não quer supervisão. O novo robô Darwin 1 não está apenas funcionando. Ele está vivo em termos operacionais. Imagine um corpo robótico com 28 motores, sensores laser, câmeras de profundidade, radar e um sistema de troca automática de ferramentas. Isso já é avançado, mas agora junte isso a um sistema de bateria que se recarrega sozinho, ou que se substitui sozinho, sem um técnico, sem um operador, sem um comando humano. Estamos falando de um robô com turnos de 12 horas documentados, que realiza tarefas complexas em fábricas, ajusta seu centro de gravidade, se dobra para passar por corredores baixos e nunca para. Darwin não é uma prova de conceito, é um funcionário industrial com autonomia plena. O detalhe técnico que passa despercebido pela maioria, ele já está plugado nos sistemas Fabris que controlam linhas de produção, estoques e logística. Ele recebe tarefas, executa e responde como qualquer outro sistema, mas com um diferencial crucial: ele não cansa. Estamos diante do que podemos chamar de organismo sintético operacional. Um sistema autônomo que sobrevive sem supervisão, adaptado à selva automatizada da indústria. Isso não é apenas inovação, é substituição discreta. É a saída silenciosa do humano da equação. E o mais louco, a maioria ainda acha que estamos falando de futuro, certo? Então vamos olhar mais fundo. O que torna Darwin tão estratégico não é só o que ele faz, mas onde ele se encaixa. Ele foi projetado para falar a mesma língua dos softwares que já rodam nas fábricas, MS, WMS, automação de chão de fábrica. Ele se comunica com outros robôs, se adapta ao layout, entrega peças, troca ferramentas. Parece ideal, certo? Mas esse é o ponto. A verdadeira jogada é essa: infiltrar-se como compatível e se tornar indispensável. Ao contrário dos robôs antigos que precisavam de estruturas dedicadas, Darwin se acopla às infraestruturas que já existem. Isso cria um ciclo de dependência. A cada robô instalado, a lógica operacional muda. E quanto mais robôs no sistema, mais o sistema depende de robôs. Aí entra o fator geopolítico. Esse robô é chinês, nascido em Shenzhen, parte de um ecossistema que está unificando software, hardware e inteligência artificial sob o mesmo teto em larga escala. A pergunta que ninguém faz é: quando essa tecnologia dominar os fluxos produtivos globais, quem terá o botão de desligar? Cuidado com a falsa sensação de controle. A integração absoluta sempre começa como uma vantagem e termina como um cativeiro invisível. Tudo bem, então vamos falar sobre o Sapphire. Enquanto Darwin reformula fábricas, Sapphire está em supermercados, falando com clientes, fazendo piadas e apontando prateleiras. Tudo isso em tempo real, com reconhecimento de fala, gestos e visão computacional. Mas aqui vai o ponto que poucos perceberam. Sapphire foi legalmente certificado para operar nos EUA, na Europa e na China. Isso significa que ele pode substituir qualquer atendente em qualquer lugar do mundo. Estamos vendo o nascimento do marketing sem humanos. E não é uma brincadeira. PepsiCo não contratou um robô apenas para chamar a atenção. Contratou porque o robô funciona. Ele não adoece, não reclama, não exige treinamento e ainda pode virar garoto propaganda 24/7 com linguagem corporativa programada para cada tipo de consumidor. O Sapphire representa uma coisa que a maioria ainda não entendeu. A empatia virou um recurso exportável, o carisma virou produto, o contato humano simulado. Quando empresas preferem rostos de silício ao invés de rostos de carne, não é só porque sai mais barato, é porque a previsibilidade emocional virou um ativo, e isso muda o jogo. A pergunta é: o que resta da experiência humana quando até o sorriso é terceirizado? Mas espera, isso ainda não é o ponto mais crítico. No final da transcrição surge o Magic Bot, um robô que não apenas funciona sozinho, ele coordena com outros robôs sem precisar de um humano no meio. Durante uma demonstração pública, 3 Magic Bots executaram uma tarefa conjunta. Um levantava a peça, outro transportava em plano inclinado, o terceiro encaixava no chassis, sem erro, sem delay, sem supervisão humana. Isso não é só eficiência, é coordenação emergente. E essa é a verdadeira virada. A partir do momento que múltiplos robôs compartilham dados sensoriais, criam estratégias de movimento em grupo e se adaptam ao ambiente sem input humano, estamos lidando com algo novo: inteligência coletiva entre máquinas. A ficção científica sempre nos mostrou exércitos de robôs agindo em uníssono, mas agora isso não é ficção, isso é produto, pronto para showroom, museu ou fábrica. A supervisão humana vira obsoleta não porque falhou, mas porque não é mais necessária. E se a supervisão não é mais necessária, o que sobra para nós? Agora respira fundo. Darwin, GoMate, Sapphire, MagicBot, todos compartilham um traço em comum. Eles não morrem. Eles se recarregam, se adaptam,
se integram, se espalham e, o mais inquietante, eles se reproduzem funcionalmente. Não por reprodução biológica, claro, mas por replicação industrial. Cada robô instalado reforça a lógica que pede mais robôs, e o ecossistema ao redor começa a moldar sua operação em função deles. A fábrica muda, a logística muda, o emprego muda, você muda. Estamos criando não apenas ferramentas, mas organismos industriais autônomos. Eles aprendem, eles reagem, e em breve eles vão negociar entre si. A pergunta não é mais até onde isso vai. A pergunta real é: quando foi que começamos a incubar uma espécie paralela e esquecemos de definir os limites? Esse é o nascimento da Machine Homo Industrialis. E o curioso é, aplaudimos o parto, sem perceber que somos a placenta descartável. Se você quer enxergar o que realmente está acontecendo nos bastidores da Revolução Robótica, sem filtro, sem hype, sem clickbait, inscreva-se agora no canal Revolução Daí. Aqui você não recebe respostas prontas, recebe o que realmente importa: contexto, estratégia e visão crítica. Nos vemos no próximo episódio. Até lá então.